Deus não quer ser entendido, Deus quer ser conhecido. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho, porque essa tem sido a nossa dificuldade, a dificuldade do ser humano. Essa frase, ela pode soar até uma frase herética, mas não é uma heresia não. Está na Bíblia. Deus nunca quis ser entendido. E eu sei que se aqui tivesse vários ateus aqui, não sei se tem, mas se tiver um ateu aqui, isso é um nó na cabeça de um ateu. Porque o ateu, ele é ateu porque realmente ele não consegue entender Deus. Então ele prefere não crer, ou dizer que não crê é muito mais fácil para ele sair pela tangente dizendo eu não creio, ou Deus não existe, ou isso é uma utopia, do que ele ter que enfrentar a sua pequenez mental, racional, de que ele nunca vai conseguir entender Deus. Ele nunca vai conseguir entender a mente de Deus, como Deus funciona, como Deus planeja, como Deus executa. Quando você lê a Bíblia, você entra em crise, porque a Bíblia conta cada história assim interessante, que aquela história revela a mente de Deus, e você jamais conseguiria entender o que está por trás daquela história. Então não tem outra alternativa para você conhecer a Deus. Você não pode conhecer Deus por entender. Então, se eu não posso conhecer a Deus por entender, eu só tenho uma alternativa para conhecer a Deus. Qual? Conhecer a Deus pela fé. Já que eu não posso entendê-lo, mas eu posso crê-lo. Já que eu não posso entendê-lo, eu posso conhecê-lo. No decorrer dessa mensagem eu vou explicar um pouquinho para você a diferença entre conhecer e entender. Só para dar uma ênfase para você. O André tem um filho de quantos anos? O Miguel, né? Miguel tem 7 anos. Aí o André chega para o Miguel e diz assim: Miguel, vamos fazer uma viagem? Vamos para São Paulo. Aí o Miguel diz: mas pais, onde é São Paulo? Isso é longe daqui. Vamos. E aí você pergunta para o Miguel: Miguel, você sabe onde é que fica São Paulo? Não, não sei. Você sabe o que tem em São Paulo? Também não. Como é que você vai chegar em São Paulo? Ele vai dizer: não, eu vou com meu pai. Ele não sabe onde é São Paulo, ele não precisa conhecer São Paulo, ele não precisa saber onde fica, nem como vai chegar lá. Ele só precisa saber que ele vai com o pai dele. Por que Deus não quer que você o conheça? Não é que Deus não quer que você o conheça, ou Deus não quer que você o entenda. Conhecer Ele quer. Deus não quer que você o entenda, porque se Ele exige isso de nós, seria muito difícil ou impossível. Você nunca vai conhecer Deus. A mente de Deus, por isso Ele é Deus. Se uma pessoa conhecesse Deus, Ele não era Deus. Se você acha que qualquer outro Deus é Deus e pode ser conhecido, Deus não pode ser conhecido. Porque aquilo que pode ser conhecido não pode ser Deus. Deus é infinitamente insondável. Ele é profundamente santo, profundamente perfeito, profundamente justo. Ele é santo, Ele é amoroso. E ao mesmo tempo, quando você lê a Bíblia, você vê a história de Deus destruindo nações, permitindo guerras. Como é que você vai entender que Deus é amor se Ele permite guerra?
Como é que Deus é amor e Ele permite o seu povo sofrer? Se Deus é todo poderoso, por que Ele permite os seus filhos viverem fraquezas? Dá para entender? Não dá para entender. Eu quero te ajudar hoje com essa palavra em Isaías 55. Se puder nos ajudar aí, Gabriel. 55, versículo 8 e versículo 9. É um dos textos. Isaías 55. Você pode ler aqui no telão. Isaías 55, versículo 8, diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pensamentos aqui são ideias, pensamentos aqui é raciocínio. Deus está dizendo: olha, assim como os céus estão distantes da terra, assim os meus pensamentos, meu raciocínio, minha forma de racionalizar, distante daquilo que você pode fazer ou que você pode alcançar. A mente humana não consegue entender Deus, mas podemos amá-lo, mas podemos conhecê-lo, não entendendo. Eu não preciso entender o meu pai para amá-lo e para conhecê-lo. Um filho não precisa conhecer, não precisa entender a mente de um filho criança, infantil. Ele não precisa entender a mente de um pai, ele só precisa se sentir amado, protegido. E isso tem sido um prejuízo muito grande na vida de muitos filhos de Deus, porque na tentativa de entender Deus, muitos deixaram de conhecê-lo. Por que Deus quer ser conhecido e não entendido? Porque o conhecimento vem do Espírito, o entendimento vem da alma. Você sabe que é salvo. Quem é salvo aqui sabe que é salvo. Quem é filho de Deus aqui sabe que é filho de Deus. Como é que você explica isso? Talvez você não sabe explicar. Mas se alguém perguntar assim: você é filho? Você vai dizer: sou. Como é que você entendeu isso? Como é que você conheceu isso? É um sentimento que você conhece de Deus. Você não sabe explicar como você é filho. Você não sabe explicar essa fé que tem dentro de você. Como está escrito na palavra, os filhos de Deus entregaram suas vidas até mesmo aos sacrifícios de ser morto. Muitos homens de Deus na história que entregaram suas vidas como sacrifício vivo a Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles creram. Eles conheciam algo que a mente deles não conhecia, não conseguia explicar. Então, na tentativa de entender Deus, não perca a capacidade de conhecê-lo. Ele quer se revelar a nós. Ele nunca disse que queria ser entendido, mas ele disse que ele sempre quer ser conhecido. Porque ser conhecido é por uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Na verdade, toda necessidade que o homem tem de conhecer é porque o homem deseja controlar. A gente, eu e você, como seres humanos, nós queremos conhecer. E o objetivo de conhecermos é porque a gente quer controlar a situação.
E na verdade, quando a gente quer controlar a situação, é por medo de não dar certo. Pense agora sobre sua vida. Sua vida financeira. Você quer controlar a sua vida financeira. Você quer controlar todas as coisas que passam na sua vida. Você quer controlar sua saúde, seus sentimentos, seus pensamentos. Na verdade, esse desejo do homem de controlar é porque ele tem medo de perder o controle. E a fé é exatamente perder o controle para Deus. A fé não é que você vai ter uma vida bagunçada, desorganizada, mas a fé vai ser que você organiza a sua vida, mas você depende completamente de Deus. Você faz aquilo que é natural, você faz aquilo que você pode fazer. Então, Deus não quer que você assuma o controle da sua vida, porque você não consegue. A Bíblia diz que você não consegue ter controle sobre um fio de cabelo da sua cabeça. Um fio de cabelo que está aí na sua cabeça, você não vai garantir que você vai sair daqui com ele. E quando coloca um fio de cabelo, é a coisa mais simples que Deus poderia colocar. Se você não tem controle para manter um fio de cabelo na sua cabeça, você não tem controle sobre nada na sua vida. E Deus não quer que você tenha esse controle, por isso você não precisa entender Deus. Você só precisa conhecê-lo. E quando você o conhece como Pai, que é esse o desejo de Deus, Deus sempre quis ser conhecido como Pai. Jesus não veio a esse mundo para revelar Deus. Acho que eu falei aqui domingo passado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer ser conhecido pelo mundo como o mundo, de certa forma, conhece Deus. Paulo, quando chegou em Atenas, havia lá em Atenas, na Grécia, muitas imagens de escultura. E Paulo olha para todas aquelas imagens ali, e Paulo vê lá o nome dos deuses gregos. E de repente Paulo encontra um monumento, e nesse monumento não tinha nenhuma imagem. E estava escrito numa placa lá naquele monumento: ao Deus desconhecido. Quer dizer, todos os deuses que poderiam ser conhecidos na Grécia tinham nomes, mas o único Deus que não podia ser conhecido era o Deus desconhecido para eles. Era o nosso Deus, era o Deus verdadeiro. Paulo disse: olha, todos esses deuses que você conhece não são deuses, mas esses deuses que vocês não conhecem, que vocês colocaram aí uma placa, ele é desconhecido, esse é o Deus verdadeiro. Isso deu um nó na cabeça dos gregos, porque os gregos, você conhece a história da Grécia, eles são conhecidos como os filósofos da sabedoria humana. E eles tentavam explicar todas as origens e as histórias dos deuses, mas não conseguiam encontrar uma história explicável de um Deus que eles não conheciam. Então, eles não conseguiram controlar Deus. E a partir daí Paulo prega uma mensagem na Grécia e começa a trazer pessoas para esse entendimento sobre Deus. O entendimento, ele faz parte da nossa necessidade de controlar. As pessoas querem entender para controlar. Então, as pessoas fazem perguntas: pastor, por que isso e isso? Porque elas querem entender como é que funciona o mecanismo para elas controlarem a situação. E aí, quando você olha para a Bíblia,
o nosso pai da fé, ele tentou controlar a situação, e quando ele tentou controlar a situação, ele se perdeu. Deus chamou Abraão para viver pela fé. E viver pela fé é: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você vai com uma mulher estéril e eu vou te fazer uma pai de nações. Como que você é casado com uma mulher estéril, você sai para uma terra que não sabe para onde, e Deus te promete que você vai ser pai de nações, e você já está lá com 99 anos, 100 anos de idade, você não tem nenhum filho? Como é que se explica? Foi esse o desespero do coração de Abraão. Parece que no coração de Abraão havia uma promessa, mas quando Abraão se depara com o tempo e os anos foram minando a fé de Abraão, e Abraão entrou em crise, porque Abraão ele queria ter o controle. Chegou um determinado momento que ele fraquejou na fé. Ele foi para o Egito, e lá ele negociou Sara. Depois ele volta para o caminho da fé. Depois, com 99 anos, com mais ou menos 75 anos, 78 anos, Abraão recebe uma proposta de Sara para gerar um filho numa escrava. Então, toda a necessidade do ser humano de entender é porque ele quer controlar. Isso não quer dizer que depois que você conhece Deus, você não precisa entender. Funciona diferente. Você não entende Deus para você conhecer. Você conhece Deus para você entender. O primeiro passo não é entender. O primeiro passo é conhecer. Mas pastor, como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não entendo? Exatamente, porque é aí que você precisa do Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo te revele o Deus que você não pode entender por aqui. Deus é amor, por exemplo. E a Bíblia diz que o amor excede todo o entendimento. O verdadeiro amor de Deus, ele excede, quer dizer, ele está além do entendimento humano. Mas como é que o ser humano entende o amor? Como é que você explica amor? Nós, humanamente falando, nós queremos explicar o amor como se fosse uma dívida a ser cobrada de alguém. Você tem que me amar. E o amor não é para você cobrar. O amor é para você manifestar por alguém. O amor não é uma dívida que alguém tem contigo. É um compromisso que você tem com Deus de amar o seu semelhante e amar a Deus. Mas o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Quando uma pessoa ama com o amor de Deus, ela não consegue explicar o seu amor, nem por Deus, nem por alguma pessoa. Então, um grande equívoco em relação ao amor é quando o homem entende amor como uma dívida a ser cobrada. Um casal começa um relacionamento e aí prometem amar-se um ao outro. Mas esse amor é o amor diferente do amor perfeito de Deus. É o amor sentimental, chamado de amor eros, o erótico. Muitas pregações do Evangelho às vezes se baseiam na tentativa de fazer as pessoas entenderem a Deus e não conhecê-lo. Às vezes você assiste na internet alguma mensagem de um homem culto, sábio, e às vezes até inteligente, e essa pessoa está lá explicando sobre Deus, para você entender como é que funciona o Evangelho.
Mas de repente, quando você está buscando entender, você vai encontrar coisas na Bíblia que você não vai conseguir explicar, que você não vai conseguir entender, porque Deus, Ele não quer ser entendido na sua integralidade. O Espírito Santo, Ele não veio a esse mundo para te fazer entender Deus. Não é tarefa do Espírito Santo nos fazer entender Deus. A tarefa do Espírito Santo é nos fazer conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você não consegue explicar. Quando você decide crer em Deus e conhecê-lo, você não consegue explicar de onde vem isso. Você só sabe que o Espírito Santo te revelou algo sobrenatural. Quando a igreja primitiva nasceu, ela não nasceu por um conhecimento natural, por um entendimento natural. Não foi alguém que chegou lá em Jerusalém e pregou para os judeus e disse: olha, vai acontecer isso, e de repente as pessoas começaram a entender. Não, o Espírito Santo veio sobre eles, e de repente eles foram cheios do Espírito Santo. E quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas, ou línguas dos anjos, ou língua dos céus. Então, alguém cheio do Espírito Santo não fala numa língua natural, mas fala numa língua que não é inteligível à mente natural. Mas o Espírito Santo começou a interpretar para as pessoas, e as pessoas começaram a interpretar o que eles estavam dizendo. Por isso eu quero te ajudar para você não gastar seu raciocínio, seus neurônios tentando entender Deus, mas você pode experimentá-lo e conhecê-lo pelo Espírito, pela fé. O Espírito Santo quer te ajudar a conhecer o Deus que você serve. Essa foi a crise de muitos fariseus com Jesus. Eles tentavam com que Jesus buscasse explicar Deus. Os judeus, eles queriam sinais, que Jesus era realmente o Filho de Deus, e que Deus era Deus, e que Jesus era enviado dos céus. E Jesus nunca fez questão de explicar para eles. Eles pediam sinais. Jesus disse: não vou dar sinal para vocês, porque Jesus não queria que eles entendessem ou conhecesse Deus pelos sinais, porque era impossível conhecer Deus pelos sinais. Mas Jesus queria que eles conhecessem Deus pela revelação do amor de Deus ao homem. Jesus nunca tentou explicar Deus. Você não vai encontrar nenhum lugar da Bíblia onde Jesus está lá explicando Deus. Deus nunca pediu para Jesus sentar na sinagoga e explicar como ele funcionava para os homens. Jesus sempre falava de coisas que a mente deles não entendiam. Jesus foi crucificado porque Jesus ensinou para eles sobre uma relação com Deus que eles não conheciam. Jesus foi crucificado quando Jesus se relacionou com Deus como Pai. E Jesus conhecia Deus, ou conhece. Mas você pode dizer assim: mas Jesus conhecia Deus porque Ele era Deus? Não, Ele conheceu Jesus como homem, Ele conheceu Deus como homem. Porque quando Jesus veio a essa terra como homem, Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou de todo o seu pré-conhecimento de Deus. Ele desceu vazio nessa terra e ele começou a conhecer desde a sua infância. Com 12 anos, Jesus já conhecia atributos de Deus que os homens ficaram espantados. Com 12 anos, Jesus estava no meio dos doutores, falando sobre segredos de Deus. E Jesus dizia: olha, Ele é o meu Pai. Estou aqui cuidando das coisas do meu Pai. Então, desde cedo, Jesus tinha essa relação de paternidade, de filiação com Deus. E Jesus disse: olha, eu só posso revelar para vocês
quem é o meu pai? Quando você for filho, porque só filho consegue ter essa relação com o pai. Esse Deus que o mundo conhece, sabia que o mundo conhece um Deus que não é verdadeiramente a forma manifestada do Deus que nós cremos? O feiticeiro, ele faz uma macumba em nome de Deus, porque ele crê que Deus é poderoso, ele crê que Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias, só que ele não conhece Deus, ele não sabe como funciona a mente de Deus, o coração de Deus. As pessoas relacionam com esse Deus distante e não conhecem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz assim: olha, não creio em Deus. Até mesmo aquele que diz não creio em Deus, ele está dizendo da boca para fora, mas ele sabe no coração, na mente dele, que existe alguém que controla todas as coisas. Mas Deus não quer ser conhecido como esse Deus. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio para revelar o Pai. Deus quer se relacionar contigo como um pai relaciona com o filho. Deus quer te dar um coração de filho para você conhecer a revelação da paternidade dele. O grande problema das religiões é porque cada religião ela tenta explicar da sua forma como ela entende Deus. Se nós formos sentar aqui talvez juntos e cada um explicar sobre Deus, cada um talvez vai explicar sobre um Deus diferente, da forma como você entendeu, a forma como você foi discipulado. Uns entendem Deus como Deus que cura, outros entendem Deus como Deus que abençoa financeiramente. Você faz uma campanha e Deus vai te abençoar. Outros creem em Deus como o Deus que não faz mais milagres hoje. Então são facetas do entendimento que as pessoas tiveram sobre Deus. Então por isso o mundo fica confuso, porque o mundo olha para as religiões e vê cada religião ensinando uma faceta de Deus, falando uma coisa diferente. O Deus dos católicos, o Deus dos evangélicos é diferente do Deus dos católicos. O Deus dos católicos é diferente do Deus dos evangélicos. Jesus é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Mas por que são deuses diferentes? Por que quando nós relacionamos às vezes com um católico, a gente não vê ele como alguém que é filho do mesmo Deus? Porque nós queremos que o católico acredite em Deus como nós acreditamos, ou entenda Deus como nós entendemos, e ele só será nosso irmão se ele entender como eu entendo. Mas quando eu conheço Deus, eu não relaciono com as pessoas por aquilo que eles entendem de Deus. Eu relaciono com Deus, com as pessoas, por aquilo que eu conheço de Deus. Por que Jesus não tinha nenhuma barreira com os ladrões? Por que Jesus não tinha nenhuma barreira com as prostitutas? Por que Jesus relacionou tranquilamente com todo tipo de pessoas? Porque Jesus, ele conhecia o coração do Pai. E ele via todas aquelas pessoas como filhos. Ele via aquelas pessoas como irmãos. Jesus não esperou a prostituta se converter para vê-la como irmã. Jesus não esperou a prostituta se converter para ela ser vista como filha de Deus. Jesus já via ela como filha de Deus, mesmo antes dela converter. Quer ver uma coisa? Alguém que se tornou evangélico numa família. Você de repente, você seguiu uma religião com sua família. Uma pessoa seguiu uma religião aí com sua família, cresceu nessa religião, e de repente essa pessoa vem para uma igreja evangélica, e ali ela tem uma experiência com Deus,
e ali agora ela é crente. No linguajar normal, ela é crente. Então de repente agora, porque ela é crente, ela passa a se ver diferente das outras pessoas, e ela se vê melhor do que as outras pessoas, porque ela acha que agora o Deus dela fez algo na vida dela, e agora ela é amada por Deus, ela é filha de Deus e o outro não é. Isso é um dos sinais da imaturidade de uma pessoa que ainda não conhece Deus. Porque quando a gente conhece Deus, a gente passa a ver todas as outras pessoas como irmãos. Quando a gente conhece Deus, a gente quebra todas as barreiras da religião no nosso coração. Pastor, mas ele ainda não é filho de Deus. Não importa, ele ainda não conhece o Pai que ele tem, mas eu conheço o Pai que nós temos, e o meu Pai que me ama, ama ele também. Qualquer pessoa que conhecer a Deus vai querer ser filho de Deus. Então quando uma pessoa não aceita ou não quer ser filho de Deus, é porque ela não entende, ela não conhece. Ela está trocando Deus por uma religião. Ela acredita em tantas religiões que ensinaram para ela, que ela tem até medo da religião. Por isso que Jesus, ele não espantava as pessoas, porque ele não pregava religião. Jesus ministrava o amor do Pai à vida das pessoas. Toda religião tenta explicar Deus de sua forma. Se eu for perguntar para você quem é Deus para você, você vai falar sobre o seu Deus. Se você falar pela sua mente, pelo aquilo que você tentou entender de Deus, você vai explicar sobre um Deus diferente da Bíblia. Mas quando você conhece Deus, a manifestação do seu Deus é o amor. A primeira coisa que um filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, que conhece o Pai, a primeira coisa que ele revela é o amor. Lembra que Paulo disse? Paulo fala sobre todos os dons, mas quando ele chega sobre o amor, ele diz: agora eu quero falar para você sobre o caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha poder de profetizar, ainda que eu fale línguas estranhas, ainda que eu dê ofertas, ainda que eu ofereça o meu corpo como sacrifício vivo, se eu não tiver amor, você não fez nada. Então a manifestação mais poderosa e clara de que uma pessoa conhece Deus é o amor, irmão. As pessoas só vão acreditar que você conhece Deus pelo amor com que você ama as pessoas. E amar é sacrificial. Paulo disse: quem ama tudo sofre, quem ama tudo suporta, quem ama não pensa nos seus próprios interesses, quem ama não se prioriza, quem ama não pensa em si em primeiro lugar, quem ama não pensa nas virtudes, na vantagem que pode ter sobre alguém. A maior prova que alguém conhece a Deus é o amor com que ela dedica às outras pessoas. Um amor sem interesse, um amor que não cobra, um amor que se doa. Todas as religiões, você sabia que, talvez você conheça um pouco da história, mas talvez você já ouviu falar das cruzadas que aconteceram nos séculos passados. Sabe por que a Europa se tornou completamente aversa a Deus? Por causa das cruzadas. Porque quem fez as cruzadas, que matou muitas pessoas, foi os cristãos em nome de Deus. Eles matavam as pessoas em nome de Deus, igual os muçulmanos fazem hoje. Ele dizia: olha, eu estou defendendo Deus, e por causa de Deus eu vou te matar, porque você não crê no Deus que eu creio. Dessa forma,
Você não pode fazer Deus conhecido pelo seu intelecto. Não adianta você sentar com alguém e tentar explicar pela sua mente como é o seu Deus. Mas quando você conhece Deus, você senta com uma pessoa, e quando aquela pessoa senta com você, ela vai sair dali dizendo: olha, eu vi Deus como nunca tinha visto. Eu já tive o privilégio de encontrar algumas pessoas e conversar com elas. E depois de uma conversa, pela misericórdia de Deus, depois de uma conversa de 2 horas, ela dizia: eu nunca tinha conhecido Deus como conheço, como eu ouvi você falar. Porque você não tenta falar para a mente da pessoa, você está falando do espírito para o espírito dela. E Deus não gera confusão, irmão. Deus é muito simples. Deus é tão simples que Jesus disse que se você não se tornar como uma criança, você não vai entender o reino dos céus. Nicodemos chegou para Jesus e disse: mestre, como é que eu posso fazer para entender? Nicodemos disse: olha, você precisa nascer de novo. E nascer de novo você precisa se tornar como uma criança. Você precisa desaprender toda a religião que você aprendeu. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino, não é para te tornar uma pessoa mais exigente, ou orgulhosa, ou uma pessoa boa ao seu ver. O Evangelho de Cristo é para te tornar uma pessoa mais humilde, mais amorosa, mais simples, mais amável, mais perdoadora. O Evangelho é para tirar de você aquilo que a religião colocou. E quando você conhece esse Deus, você não quer mais religião na sua vida. Você não quer mais relacionar com Deus no sentido religioso. Você quer experimentar essa presença, essa graça desse Deus que você não consegue nem explicar. É interessante a Bíblia, porque quando você olha para a história de Jesus com os seus discípulos, você pensa na vida de Judas. Por que Judas vendeu Jesus? Porque Judas não conhecia Jesus. E Judas, ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio. E ele tentou entender a mente de Jesus, mas ele não entendeu. Porque quando Judas começou a seguir Jesus, o interesse dele era que ele tivesse algum benefício. Então Judas passou o 1º ano, Judas disse: olha, ainda não aconteceu o que eu preciso, mas vai dar tudo certo. 2º ano, Judas, ele não viu resposta daquilo que ele esperava, lucro financeiro. No 3º ano, a mente de Judas estava focada naquilo que ele iria ganhar com Jesus, porque é isso que a religião ensina. A religião ensina que se eu tiver Jesus, eu vou ganhar, eu vou dar certo, tudo vai dar certo na minha vida. E Jesus ensina exatamente o contrário. Jesus diz que aquele que quiser me seguir, deixe tudo. A religião diz: se você seguir Jesus, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, e começa a fazer propostas. E o coração do ser humano vai e desce, busca isso, porque nós queremos um Deus que funciona. Nós queremos um Deus que dá uma resposta para a gente favorável do jeito que a gente deseja. Nós queremos um Deus que a gente ora e as coisas acontecem. Porque se não acontecer, eu não entendo. A mente de Judas estava focada naquilo que ele iria ganhar. Mas no momento que Judas conscientizou
que não teria nenhum lucro com Jesus, ele disse: só tem um jeito, vender. Você conhece talvez a história de pessoas que aceitam Jesus, começam a caminhar com Jesus e espera receber alguma coisa de Jesus. E os dias vão passando e as coisas não aconteceram como elas queriam. De repente, elas abandonam Jesus. E aí você deixou Jesus, não aconteceu o que ela esperava. O Brasil tem 40 milhões de pessoas que já apostataram da fé em Jesus. Exatamente porque elas tentaram entender Jesus e Jesus não funcionou como elas queriam. E elas trocam Jesus por qualquer coisa. Elas trocam Jesus por um namoro, trocam Jesus por uma relação, trocam Jesus por um trabalho, por um dinheiro. Elas trocam Jesus por um negócio, porque elas não conheceram Jesus. Elas tentaram entender o Evangelho, mas elas não conseguiram conhecer. A mente delas aceitou uma proposta, mas o coração delas não se rendeu àquilo. Em Jeremias 29, versículo 12 ao versículo 14, dá para colocar aí, Gabriel, para nós, Túlio. Jeremias 29, 12 a 14, Deus fala sobre a possibilidade de nós o encontrarmos. Quando ele diz assim: me buscareis e me encontrareis. E buscar a Deus aqui, encontrar a Deus aqui, é conhecer. Quando você encontra Deus, é porque você o conheceu. Você sabe que é Ele. Você sabe como Deus funciona. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Isso é um chamado de Deus. Ele diz: olha, quando você começa a me invocar, aqui é um processo. Invocareis a mim e chegareis a mim para orar, ou seja, para conversar, e eu vos darei atenção. Versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Versículo 14 diz assim: e eu me deixarei ser encontrado por vós. Essa palavra aqui quer dizer: eu me deixarei ser conhecido por vós. Você sabe quando você encontrou Deus. Sua mente não consegue explicar quando você encontra Deus, mas o seu espírito sabe que você o encontrou. Algo começa a acontecer dentro do seu espírito, porque você encontrou Deus, porque você o buscou de todo o coração. E Ele não precisa ter feito nada de bom para a gente. Você o encontra e a primeira coisa que você sente é paz, amor. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, o primeiro sinal é paz. A paz que o mundo não pode dar. E Jeremias continua a dizer: eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Obrigado, Túlio. Me buscareis e me encontrareis. Deus está dizendo assim: eu me deixarei ser encontrado por vós. Ou Deus está dizendo: eu me deixarei ser conhecido por vós. Mas não diz que Deus quer ser entendido por vós. Ele quer ser conhecido. Ele não quer que somente entenda, porque somente não vai conseguir entendê-lo. Porque Deus é sobrenatural, mas Ele pode ser conhecido. E quando você o conhece, você não precisa entendê-lo para seguir. A fé não vem do entendimento, a fé vem do conhecimento.
Você não começa seguindo Deus entendendo ou conhecendo. Você começa seguindo Deus apenas pela fé naquilo que Ele falou. Você lembra da história do discípulo de Emaús? 2 discípulos que seguiam Jesus. 2 discípulos que vieram da cidade de Emaús e foram para Jerusalém e passaram 3 anos ali seguindo Jesus. E Jesus fazia milagres, e Jesus fazia sinais, e Jesus pregava o Evangelho, e Jesus pregava sobre Abraão, sobre Moisés, e Jesus ensinava nas sinagogas, e aqueles discípulos estavam lá ouvindo tudo. Os discípulos de Emaús ouviram muitos sermões da boca de Jesus. Imagina, irmãos, se Jesus estivesse aqui agora em pessoa pregando para você. Foi o que aconteceu com eles. Eles viram Jesus pregar sim, visivelmente. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar leprosos. Eles viram Jesus abrir os olhos dos cegos e estampar os ouvidos dos surdos. Eles viram Jesus, mas eles não conheceram Jesus. Pode isso? Como é que você vai explicar um negócio desse? Eles queriam entender Jesus, por isso eles não conheceram. Porque o interesse deles era benefício. Eles queriam que Jesus fizesse o quê? Eles dizem lá, nós pensávamos que Ele ia restaurar Israel, o reino de Israel. Era o interesse deles. Eles queriam uma coisa passageira, eles queriam uma coisa para esse mundo. Quando você focar em Deus, pensando nas coisas dessa vida, você vai se frustrar. Porque Deus não tem planos para você para essa vida. Todos os planos que Deus tem para a sua vida, mesmo vivendo essa vida, é planos que vão repercutir para a eternidade. Tudo que você fizer é para a eternidade, não para essa vida. Porque Deus sabe onde isso vai terminar. Todos os planos de Deus para a sua vida é visando a eternidade, é visando o reino eterno. Mas aqueles 2 discípulos de Emaús, eles estavam tão focados nas necessidades urgentes da vida, que eles perderam a noção. Então, quando Jesus é crucificado, eles voltam para Emaús. Se você conhece a história, você entende o que eu estou falando. Então eles voltam para Emaús frustrados, decepcionados. Irmãos, Jesus acabou de entregar a vida dele na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e os caras voltam frustrados, porque o que eles queriam era uma solução urgente para o reino de Israel terreno. Enquanto Jesus estava solucionando os problemas do mundo, ele estava querendo uma coisa efêmera. Seria como mais ou menos Deus está salvando sua vida do inferno. Deus está salvando sua vida da condenação eterna. E você está pensando no arroz com feijão que você vai comer amanhã. Você está pensando no emprego que você vai receber o mês que vem. Deus está pensando para você coisas eternas, e você está buscando Jesus para essas coisas. Isso tira a fé, isso confunde as pessoas. Essas pessoas nunca conhecerão Deus e vão ficar confusas, porque elas vão tentar entender com a cabeça. Elas vão pensar que Jesus morreu na cruz para conseguir um emprego. Elas vão pensar que Jesus morreu na cruz para elas conseguirem se dar bem, comprar um carro, comprar uma casa, porque elas estão pensando em coisas dessa vida. Irmãos, Deus está pensando em coisas muito maiores para a sua vida. Deus está pensando em coisas eternas. Enquanto você está confuso aí, porque Jesus não atendeu o seu pedido para te dar aquele namorado, aquela namorada, aquele relacionamento, aquele emprego, Jesus está pensando em te dar coisas eternas. Ele está pensando no plano que Ele criou para a sua vida.
Meu Deus, quando nós vamos entender isso? Você está frustrado com Deus porque o seu casamento está em crise? Olha para aquilo que Deus está te ofertando hoje, te oferecendo hoje, muito melhor do que um marido, do que uma esposa. Os discípulos de Emaús, eles voltaram frustrados. Mas Jesus é tão bom. E Jesus viu tanta simplicidade no coração daqueles homens, tanta ignorância. Jesus voltou com eles. E Jesus volta com eles pelo caminho. Jesus encontra eles no caminho de Emaús. E Jesus começa a caminhar com eles e diz: sobre o que vocês estão conversando? Não estamos conversando aqui sobre um tal de Jesus aí, que a gente pensava que ele ia restaurar o reino de Israel, mas mataram ele. Tem 3 dias, ele até falou que ia ressuscitar, mas ninguém sabe, ele ressuscitou. E a gente estava voltando para casa, para a nossa vidinha. Eles não entenderam nada. Eles ouviram tantas mensagens, irmão. Talvez você não está entendendo muita coisa aqui na igreja, porque sou eu que estou pregando, mas eles não entenderam nada e Jesus estava pregando para eles. A palavra estava pregando para eles. Aquele que era o verbo estava expressando a vida. Imagina. Nosso sonho seria sentar na frente de Jesus e ouvir de Jesus. Rapaz, era um negócio extraordinário. Eles ficaram na frente de Jesus, irmão. Eles viram Jesus pregar. Para você entender como o inimigo ele é capaz de cegar o nosso entendimento e nos fazer focar em coisas tão insignificantes, por causa do nosso coração que está apegado naquelas coisas. O que seu coração está preocupado? Qual o foco do seu coração? Você está buscando Deus de todo o coração ou está buscando Deus pela metade? Você quer Deus, mas assim, as outras coisas também. E ele diz: quando você buscar de todo o coração. Os discípulos de Emaús, eles seguiram Jesus. Quando chegou na casa, na vila, eles entram em casa. Jesus entra na casa deles e senta com eles à mesa. E quando Jesus senta com eles à mesa, Jesus pega o pão para partir. E quando Jesus pega o pão para partir, escute isso, no partir do pão, eles reconheceram: é o Senhor. O que isso me ensina, irmão? Que o Jesus que você carrega, eles não vão ser entendidos pelas pessoas. Mas quando você sentar com essas pessoas à mesa e você partir o seu pão com eles, eles vão ver Jesus na sua vida. Esse Jesus que você conhece, esse Jesus que parte o pão, quando Jesus se oferece na mesa para eles, é porque Jesus queria ser conhecido. E tudo aquilo que eles não haviam compreendido em 3 anos, em questão de segundos, eles conheceram: é o Senhor. Aleluia. Seria assim num estalo. 3 anos, eles não entenderam nada. Mas quando Jesus parte o pão, eles disseram: é Ele. Voltaram para Jerusalém. As pessoas só vão reconhecer Jesus na nossa vida quando a gente estiver disposto a ser o pão partido nessa vida. Naquele momento eles tiveram os olhos do entendimento aberto. Muitas pessoas, ok, Frank? Muitas pessoas, escute isso, irmão.
Muitas pessoas precisam ter sua mentalidade transformada. Muitas pessoas ainda estão contemplando a salvação com base na perspectiva de Deus resolver os seus conflitos ou suas necessidades. É lógico que todos nós, quando viemos para Jesus, a gente veio por alguma necessidade. As necessidades nos empurram para Deus. Seja necessidade de paz, seja necessidade de saúde, necessidade financeira, seja que necessidade for, elas nos empurram para Deus porque Ele é a fonte do suprimento. Mas Deus não quer que você permaneça nele ainda por causa das necessidades. Quando você chegou para Jesus, você era uma criança, necessitada de coisas, mas depois de algum tempo você precisa ter crescido. A salvação precisa ser contemplada de forma diferente. Sabe o que a salvação precisa contemplar na nossa vida, irmão? A salvação precisa ser contemplada na possibilidade de estarmos retornando ao plano original que um dia Deus criou para a nossa vida. A salvação contempla isso. Muito mais do que suprir uma necessidade momentânea dos discípulos de Emaús, Jesus estava trazendo eles de volta para o plano que um dia Deus havia preparado para eles. O que a salvação de Jesus, a salvação de Deus promoveu na sua vida? Te devolveu para o propósito que um dia Deus planejou para você? Ou a salvação não contemplou isso? Se a salvação não contemplar isso na nossa vida, ela não teve muito efeito. A salvação, ela te leva a viver os propósitos que Deus planejou para você. Não fique desapontado se Jesus não salvou as suas necessidades. Vou repetir para você. Não fique desapontado se Jesus ainda não salvou suas necessidades. Porque não é nisso que Ele está focado. Fique desapontado se você ainda não conseguiu enxergar o plano que Deus escreveu para você. Qual o plano que Deus tem para a sua vida? Deus não te colocou nesse mundo para ter um emprego. Deus te colocou nesse mundo só para ter uma casa. Deus te colocou nesse mundo só para ter um trabalho. Deus te colocou nesse mundo só para você casar e ter filhos. Deus te colocou nesse mundo por causa de um plano eterno. Por isso Ele te salvou. E por isso Ele quer te salvar. Em Gálatas capítulo 4, Paulo conta um pouco sobre a história de Abraão. Deus planejou uma história linda para Abraão. E Deus disse a Abraão: eu vou te dar uma família, eu vou te dar filhos, e os teus filhos serão como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Escute isso. Entenda isso. Deus chama Abraão como uma mulher estéril. Abraão vivia numa religião em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Um homem sem esperança de futuro, vivendo uma religião dos pais. Deus chama Abraão e diz: Abraão, se você for caminhar comigo pela fé, eu vou te dar filhos como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. E Abraão sai para caminhar com Deus pela fé. Olha o plano de Deus para a vida de Abraão. Mas Abraão vai caminhando, chega um determinado momento. Abraão já com 90 anos, 90 não, 85 anos mais ou menos. Sara chega para Abraão e diz assim: Abraão, você está muito velho, eu também. A gente não consegue ter filhos. Vamos fazer o seguinte: a gente tem um escravo aí,
vamos dar um jeito aqui. Você gera um filho nessa escrava enquanto ainda funciona, e esse menino nasce, e esse menino vai ser o filho da promessa que Deus prometeu. Veja a cabeça de Sara e a cabeça de Abraão. E foi o que aconteceu. Abraão fica com Agar, que era a escrava, e gera um menino, gera um filho. Depois começou a dar problema, esse menino começou a perseguir Isaac, depois que Isaac nasceu, e aí eles tiveram que se livrar desse menino. Depois Deus vem para Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão disse: não, eu já tenho um aqui, não precisa, a gente pode fazer esse menino aqui funcionar, e ser o que o Senhor planejou. Deus disse: não, Abraão, o filho que eu vou te dar é o filho da promessa. Filho da promessa. Filho da promessa de Deus. Quando Deus faz uma promessa, não importa os anos que passarem, Deus vai cumprir a sua promessa a nosso respeito. Não importa com quantos anos você vai estar, não importa o que aconteceu na sua trajetória, Deus vai cumprir o seu plano. Se com Abraão aconteceu dessa forma, que era o pai da fé, imagina conosco. Abraão fraquejou, imagina nós. Mas mesmo assim, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Deus um dia chama Abraão e Sara e diz: olha, eu vou gerar um filho em vocês, e esse filho vai ser o herdeiro. E nasce Isaac, o filho da promessa. O que eu estou querendo dizer para você? Toda promessa de Deus, ela se cumpre por causa de um propósito. E veja só, a Bíblia diz que todos nós somos filhos de Abraão. Não existe nenhum filho de Deus sobre a face da terra, nunca existiu nenhum filho de Deus que não seja também filho espiritual de Abraão. A promessa de Deus para Abraão não era só um filho. A promessa de Deus era gerar através de Isaac uma descendência. Abraão pensou que Deus queria dar para ele um filho, e Deus deu para ele nações. Quando você lê Romanos 4, coloca aí para nós, Gabriel, por favor. Romanos 4. Escute isso, para você entender, para a gente orar. Para a gente aprender a não trocar as promessas de Deus por barganhas ou por coisas pequenas. Romanos 4, versículo 16. Diz assim: portanto, 16, por esse motivo a promessa da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Versículo 17: como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Versículo 18: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Essa foi a fé de Abraão. Toda possibilidade humana desapareceu. Não havia possibilidades humanas. Abraão não poderia conhecer, não poderia entender a mente de Deus, do que Deus queria fazer. Ele só precisou crer. Todos os prognósticos humanos não era favorável, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Até o 25. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo
quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Isso é para você crer. Essa é a fé de Abraão. Contra todos os prognósticos desfavoráveis, você não fica aí com a sua mente fazendo perguntas de coisas que você tenta entender. Não, você passa pelo Espírito a conhecer o Deus que te fez a promessa, a conhecer o Deus que prometeu para você que Ele vai te dar aquilo que Ele te prometeu. Você crê nisso? O que Deus te prometeu? O que compete a você na promessa que Deus fez? Ou você está tentando trocar a promessa de Deus? Ok, Gabriel, só até aí. Você está tentando trocar a promessa de Deus apenas por coisas passageiras. Eu quero orar pela sua vida essa noite.